falo muito sobre corrupção, eu faço uma retrospectiva dos maiores escândalos de corrupção no Brasil, como você falou, mensalão, as pessoas esquecem. O ministro Barroso, eu admiro o trabalho dele no combate à corrupção, só que eu percebo também que ele quer impor a agenda dele, ele quer pôr uma agenda ideológica. Agora, juiz não é parlamentar, juiz é juiz, o juiz tem que se ater a julgar. Então tem muita gente que de fato acredita que ele foi absolvido, né? O ex-presidente Lula, primeiro teve uma investigação muito profunda, depois disso ele foi processado criminalmente, foi condenado, o STF entendeu que o processo deveria ser demolido e começado desde o início em outro local, no Distrito Federal. Então, o STF não absolveu o ex-presidente Lula e nem o inocentou. Olá, seja bem-vindo ao Contraponto, o seu programa de entrevistas que recebe toda semana, para o diálogo e o questionamento, convidados das mais diversas áreas, ideias e experiências. Eu sou Bruno Magalhães e recebo hoje uma procuradora regional da República com 23 anos de carreira no Ministério Público Federal. Ex-coordenadora do Núcleo de Combate à Corrupção da Procuradoria da República em São Paulo e ex-integrante da Unidade Paulista da Força Tarefa Lava Jato, ela é mestre em Direito Político e Econômico pela Mackenzie, especialista em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, além de ser dona de um espaço importante como professora nos comentários ao Noticiário Jurídico Nacional. Ela é Tameia Danilo. Tudo bem, Tameia? Tudo bom, Bruno, tudo bem. Tameia, estava reparando esses dias aí que boa parte do público da Brasil Paralelo, das pessoas que leem notícia hoje, eram criança na época do mensalão. Quer dizer, é sempre preciso informar e informar mais as pessoas sobre o que os servidores públicos fazem. Então, te pergunto, o que faz uma procuradora da República? Bem, uma procuradora da República é integrante do Ministério Público Federal. E o Ministério Público, seja estadual ou federal, é uma instituição independente, é uma instituição autônoma que não integra nenhum dos três poderes, nem executivo, nem legislativo, nem judiciário. E qual a função do Ministério Público? É basicamente defender a sociedade. A função mais conhecida é a defesa na área criminal. Então, as pessoas sabem que promotores de justiça são aqueles que acusam os criminosos, né? Pessoas que cometem crimes são acusados pelos promotores de justiça, procuradores da República também. Então, além de ser mais conhecida, é a atividade preponderante da carreira, porque somente o Ministério Público que pode processar alguém criminalmente. Tem algumas exceções, mas a grande maioria das ações criminais, sempre o membro do Ministério Público que propõe essas ações. Mas o Ministério Público também, ele defende a saúde, atua em defesa da saúde, do consumidor, do meio ambiente, cidadania, minorias, tem uma ampla atuação. Então, uma procuradora da República, no meu caso, eu atuei quase 23 anos de carreira, 20 anos na área criminal. Então, o que eu fazia? Eu fazia investigações e processava pessoas que cometiam crimes. Na área federal, principalmente crimes contra o sistema financeiro, crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e esses crimes todos. Tá, me conta um pouco da sua carreira e o modo como você chegou ao Ministério Público. Como é que você caiu nessa, digamos assim? Bem, durante a faculdade eu fui prestar um concurso para ser estagiária do Ministério Público Federal. E eu não sabia o que era o Ministério Público Federal. Você é de Santos, né? Eu sou de Santos. Mas formou em São Paulo. Desculpa? Mas formou aqui em São Paulo? Não. Eu estudei em Santos, me formei em Santos. Quando eu passei no concurso, com 25 anos, que eu vim para São Paulo. Tá. E esse concurso de estagiário era então em Santos? Em Santos, em Santos. Eu fazia um estágio voluntário na Procuradoria de Estado, que era uma assistência para pessoas que não tinham dinheiro para pagar advogado, né? Que agora seria uma defensoria. E daí teve esse concurso para estagiário, eu não sabia o que fazia. Eu sabia que o salário de estagiário era bom, né? Então eu prestei esse concurso. E fiquei por 2 anos, nos 2 últimos anos de faculdade, e me encantei pela matéria federal.
e descobri a função do Procurador da República, do Ministério Público Federal e coloquei na minha cabeça, um dia eu quero ser Procuradora da República. Eu sabia que era um concurso dificílimo, porque pouquíssimas pessoas conheciam, era um concurso muito concorrido, até hoje mas no passado era mais ainda. Mas quando eu estava no 5º ano de faculdade, eu prestei concurso para ser analista de Procurador da República, que é uma espécie de assessor. Eu fui aprovada e tomei posse 2 anos depois. Eu estava formada já há 2 anos, né? E daí eu não tinha mais dúvida que eu queria prestar concurso para o Ministério Público Federal. E daí estudei bastante, fiz cursinho aqui em São Paulo e consegui na primeira tentativa essa aprovação e foi um dos momentos mais felizes da minha vida, mais importantes. Fico até arrepiada quando eu lembro disso, porque eu sempre quis muito essa carreira e estou há 23 anos e eu sinto assim a emoção de ter passado como se fosse ontem, sabe? Quando eu lembro dos momentos das provas, do auxílio da minha mãe, da minha avó, levando um lanchinho para mim enquanto eu estudava. Então, eu sou muito feliz de ser Procuradora da República. E qual que era o ideal que te alimentava lá atrás? Justiça. E principalmente na área criminal. Então, eu achava um absurdo, quando eu era mais nova, na faculdade, ver assaltante solto, estuprador solto. Então, eu achava isso muito errado. Eu queria que essas pessoas tivessem o seu castigo. Então, eu vi aqueles filmes americanos, né, de julgamentos, né, quando processavam assaltantes de banco, traficantes. Eu sempre me identifiquei mais com esse lado de acusar, de investigar e acusar. Porque o juiz tem uma outra função, né? O juiz tem que ser mais equidistante, tem que ser mais discreto, não pode se envolver muito. Eu não sou assim, né? Minha personalidade não é assim. Então, eu achava interessante este papel de pegar o criminoso, pegar o bandido e prender, né? Então, isso que me movia, fazer justiça. Vamos para a pauta quente de combate à corrupção, Lava Jato, que é um tema que você gosta e fala bastante, né? Você está até com o curso Justiça e Corrupção, é isso? Isso, esse é meu primeiro curso online, que é um curso para qualquer pessoa, para leigos, para qualquer tipo de trabalho do brasileiro, né? Então, é um curso que eu explico os pontos mais importantes do direito, explico a divisão dos poderes, o que cada um faz, o que é CPI, o que é impeachment, falo muito sobre corrupção. Então, eu abordo também um módulo só sobre corrupção, explico o que é corrupção. Eu faço uma retrospectiva dos maiores escândalos de corrupção no Brasil, como você falou, mensalão, as pessoas esquecem, fora aqueles que não vivenciaram esse período. Então, eu falo desde os anões do orçamento, da década de 90. Então, eu abordo as operações mais importantes, passo pelo mensalão, Lava Jato, até Covidão, né? Tem um ponto incômodo hoje, que é a popularidade do ex-presidente Lula, mesmo depois de ter sido preso e condenado em algumas instâncias da nossa justiça. Essa popularidade que ele tem no Brasil atualmente, para você, é um indicativo da tolerância que a população tem, ou parte dela tem à corrupção? Eu acho que são 2 fatores, né? O primeiro fator é a desinformação, porque a gente sabe que o Brasil, no índice de educação, está nos números muito baixos, né? Então, a educação está ligada com a falta de informação. Então, tem muita gente que, de fato, acredita que ele foi absolvido, né? Como que é dito por muitos advogados criminalistas, né? O que não é verdade. Ele não Mas explica um pouquinho isso, porque isso está na boca do povo. O pessoal alguns falam que ele foi absolvido, ele repete isso. Sim. E o pessoal acredita, né? Mas é uma inverdade, isso não é verdade. O que aconteceu? O ex-presidente Lula, primeiro teve uma investigação muito profunda, realizada por diversos operadores da Polícia Federal, da Receita Federal, CGU, procuradores que formavam a força-tarefa da Lava Jato. Depois disso, ele foi processado criminalmente, foi condenado em primeira instância, em 2 processos por juízes diferentes, né? Um foi o ex-juiz Sérgio Moro e o outro a Gabriela Hart. Ele recorreu, e lembrando que, após um longo processo com uma das melhores defesas do país, com milhares não, mas com vários advogados, né? E, então, foi respeitado devido ao processo legal, e ele foi condenado em primeira instância pelo juiz. Ele recorreu, foi para o Tribunal Regional Federal, foi mantida a condenação e foi elevada a pena. Então, é na primeira e na segunda instância que os juízes se debruçam para dizer se ele é culpado ou inocente. Ele levou o processo para a terceira instância, para o STJ. A função do STJ é anular ou não um processo, não vai absolver nem condenar. Mas foi mantida a condenação.
Quando chegou no STF, o STF entendeu, eu não concordo com esse entendimento, eu sou professora de processo penal, não há lei para dar base nessa suposta incompetência territorial, não há doutrina, ou seja, não há professores de direito escrevendo sobre isso, mas enfim, o STF entendeu que Curitiba não seria o local adequado para tramitar o processo dele. E depois também entendeu-se que o ex-juiz Sérgio Moro não seria um juiz imparcial, o que eu também não concordo, que não estava presente os requisitos de eventual suspeição. Mas, enfim, o que foi feito? Foi anulado o processo. O STF entendeu que o processo deveria ser demolido, digamos assim, derrubado e começado desde o início em outro local, no Distrito Federal. Então, a STF não absolveu o ex-presidente Lula e nem o inocentou. O processo, ou seja, a investigação, né, porque o processo foi anulado, a investigação permaneceu, as evidências, as provas que demonstraram a prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro permaneceram. Tanto que foi encaminhado para o Distrito Federal e o procurador da República do Distrito Federal o processou novamente. Então foi pedida a abertura de um novo processo. Mas a juíza constatou que ocorreu a chamada prescrição. O que é a prescrição? Ela ocorre quando o Estado perde o poder de punir. O Estado não pode mais investigar, nem punir, nem prender ninguém, porque já transcorreu um tempo que está previsto na lei. Como o ex-presidente Lula tem mais de 70 anos, esse prazo cai pela metade. Então, foi extinto o processo, né? Em direito nós dizemos extinta a punibilidade. Então, é essa a situação que aconteceu. Ele não foi absolvido nem inocentado. Se ele tivesse menos de 70 anos, ele estaria respondendo o processo normalmente. Mas ele ainda responde a algum processo hoje? Ou todos foram extintos pela prescrição? Olha, que eu saiba, 4 foram anulados, 4 processos, né? E eu não sou muito a par de todos os processos, mas que eu saiba, 2 foram extintos pela prescrição. Tinha um outro de São Paulo que também foi suspenso o processo, um outro de Brasília, que acho que do caso dos caças, que também acho que foi suspenso. Então, eu não tenho conhecimento, mas eu não tenho conhecimento de todos, né? Mas acredito que todos estejam ou parados, ou arquivados ou anulados. Perfeito. Você estava respondendo a pergunta sobre a popularidade do Lula, falando que um dos fatores era o desconhecimento, a desinformação. E os outros? Isso. Então, muita gente tem esse desconhecimento, acha que ele foi inocentado, porque ele é uma figura muito carismática, né? O ex-presidente Lula já foi presidente por 2 vezes, né? É um homem do povo, então muitas pessoas se identificam com ele. Então, acredito que muitas pessoas têm esse desconhecimento do que aconteceu e acreditam que ele seja inocente de fato, né? Um outro fator, eu acho que vem muito nessa questão da tolerância em relação à corrupção. Então, as pessoas acham que todos vão roubar, que é normal essa desvio de verba pública feita por políticos. Muitos que até colegas, até é difícil um colega falar isso, mas colegas falaram, eu não gosto do atual presidente, né? Não gosto do presidente Bolsonaro e por isso voto no Lula porque ele é o único que pode derrubar. Então isso mostra, entrando um pouco na política, né? Isso mostra que as pessoas são muito movidas pela paixão e pela emoção. Elas olham apenas o candidato e se elas gostam do candidato, isso é o suficiente para receber o voto. Se não gostam, também não vão votar nele. Agora, tem que ver tudo que foi feito, tem que ver qual foi a política desempenhada, que agora nós já vivenciamos a experiência do presidente Bolsonaro. Na eleição passada, nós não sabíamos como seria o seu governo. Então, as pessoas, gostando ou não do A ou B, tendo simpatia ou não, eles têm que racionalizar, deixar a emoção de lado e ver o que foi bom neste governo e o que foi ruim. E no outro governo, o que foi bom e o que foi ruim. Então, essa questão da corrupção, para mim, é uma coisa inadmissível. Não dá para tolerar corrupção, não dá para negociar com pessoas que praticaram corrupção. Então, isso me chama muita atenção, pessoas que pretendem votar em outros candidatos que também já foram condenados, como Eduardo Cunha, foi condenado por lavar dinheiro, foi condenado por corrupção, mas também teve seu processo anulado. Então, não é algo em relação ao ex-presidente Lula que eu digo, é qualquer pessoa que já tenha sofrido um processo e uma condenação em 3 instâncias por corrupção. Você tem dito que não existe combate à corrupção eficiente se não houver prisão após condenação em 2ª instância.
Eu queria que você fizesse um histórico rápido de como o STF tratou esse tema ao longo das últimas 2 décadas e por que ele mudou tanto de opinião. Tá, então desde 88, que é a data da nossa Constituição da República, o STF entendia que a prisão após segunda condenação era constitucional. Não havia problema algum em relação a isso. E assim acontecia, né? E acontecia, né? Quando eu era estagiária, quando eu era estudante, era isso que a gente via, né? Até para recorrer, tinha que se recolher na prisão para poder recolher, né? O sistema era muito mais fortalecido, digamos assim. Prendia-se as pessoas. Prendia-se quem praticava crimes, né? Ah, mas tinha alguma prisão indevida? Pode ser que houvesse, mas não era a regra. A regra era quem tinha que ser preso era preso. Em 2009 foi o primeiro momento que o STF mudou seu entendimento. Na minha análise, acredito que isso tenha acontecido porque foi um momento em que tinham grandes operações contra poderosos. A gente pode mencionar a Operação Satyagraha, que investigava banqueiros, investigava políticos, né? E outras questões. Então, neste momento, o STF entendeu que não era constitucional a prisão depois da condenação numa segunda instância, né? Só para deixar bem claro, nós temos 4 instâncias, né? O juiz, o tribunal, STJ e STF, que é o único país no mundo que tem 4 instâncias. Nenhum outro lugar no planeta tem 4 instâncias de julgamento. E nas grandes democracias, a terceira instância, que é a Suprema Corte, nem é uma instância, ou seja, ela não reanalisa processos, não recebe recursos. Tem competência exclusivamente constitucional. Mas voltando para a nossa realidade. Em 2009, o STF entendeu que era inconstitucional. Então, as pessoas só poderiam ser presas depois de um trânsito em julgado, ou seja, quando não houvesse mais recursos. E em 2016, no auge da Operação Lava Jato, até eu me pergunto por que o STF mudou o entendimento, né? O STF é uma corte, na minha visão, mais garantista. Né? Ser garantista são juízes que estão mais voltados para absolver o réu, soltá-lo e anular seus processos. Então, eu achei muito estranho a Suprema Corte, no auge da Operação Lava Jato, entender que a prisão após a segunda condenação era constitucional. Embora, na minha visão, é plenamente constitucional. E isso foi um fator muito importante, porque sabendo o criminoso, sabendo do risco de ser preso, o risco de ser punido, ele vai mudar seu comportamento em relação ao crime. Ele não vai praticar crimes, ele não vai novamente praticar se ele já é um reincidente. E isso foi determinante porque começou-se as pessoas a perceber que a justiça funcionava, que a punição ia chegar no criminoso. Seja rico, seja político, seja empreiteiro, auto-executivo. E isso impulsionou muitos construtores que estavam envolvidos na Lava Jato a fazer a chamada colaboração premiada, a delação premiada. Por quê? Eles perceberam que poderiam ser presos porque eles cometeram crimes. Sim. E eles sabiam que a Lava Jato era muito eficiente na descoberta das provas desses crimes. Então eles colocaram na balança. Se eu for pego, eu vou sofrer uma pena muito alta e eu vou ficar preso quando houver a segunda condenação. Do outro lado está aqui, se eu colaborar, eu posso receber uma pena menor. Então, como o risco de ser preso é muito grande, eu vou colaborar, eu vou contribuir com a justiça. Isso foi muito importante na operação, porque a partir das colaborações outras pessoas foram envolvidas, provas foram colhidas, porque crimes de colarinho branco é muito difícil fazer uma investigação ordinária, você tem que utilizar técnicas sofisticadas, específicas de investigação. E a colaboração premiada é uma delas, né, para saber a estrutura de uma organização criminosa, desvendar códigos, né? Então foi muito importante. Mas, e por Só conta um parênteses disso, também. claro. O ex-deputado Cunha, sentado nesta cadeira, fez uma crítica a esse mecanismo. Você menciona o risco da prisão que acabou gerando nos colaboradores um desejo de colaborar com a justiça. O Eduardo Cunha se refere a prisões efetivas e, segundo ele, a expressão que ele usou, não me lembro agora, mas é como se os presos preventivamente fossem assediados para fazer os acordos com o Ministério Público ou com a polícia, como quer que seja. Essa crítica procede? Não procede, é uma falácia, uma mentira, porque mais de 70 colaboradores que fizeram a delação premiada estavam soltos. Quanto por cento? Mais de 70% das pessoas que fizeram colaboração premiada estavam soltas. Então, isso é uma falácia, é uma mentira, é só para desqualificar os investigadores e para desqualificar a operação.
Tá. As delações foram feitas de livre e espontânea vontade. Os advogados que procuravam as autoridades, procuravam o Ministério Público, porque a delação é favorável para o criminoso, para o agente que praticou um crime. Mas, enfim, voltando à questão da mudança de entendimento do Supremo, em 2016, o Supremo entendeu que era plenamente constitucional e isso até resultou na prisão de muitas pessoas do ex-presidente Lula, está correto? Que ele foi, só depois disso que ele foi condenado em segunda instância e por conta desse entendimento que ele foi preso, mas em 2016 ele não está condenado ainda. Tá. Mas muitas pessoas foram presas, né? Traficantes que estavam soltos, pessoas condenadas pelo Banestado que estavam soltas. Lá atrás. É uma operação antiquíssima, né? Um criminoso que tinha matado os pais, estava solto e foi preso. Então foi importantíssimo, né? Pessoas que cometeram crimes graves e foram condenados em segunda instância têm que ser presos. Nos Estados Unidos, eles são condenados em primeira instância e vão para a cadeia. Na França também. Alemanha, Austrália, Inglaterra, Espanha, segunda instância. Por que no Brasil tem que ser diferente? Nós não nos espelhamos nos grandes países democráticos desenvolvidos? Então vamos nos espelhar também no combate à criminalidade. Mas enfim, chegou em 2019... essa alteração do entendimento foi muito significativa e muito impactante na Lava Jato. O Supremo mudou o seu entendimento, o ministro Gilmar Mendes entendeu que não era mais constitucional a prisão após segunda condenação. E isso enfraqueceu muito a Lava Jato. A Lava Jato começou a perder credibilidade, começou a perder força, pessoas começaram a ser soltas, né? Inclusive é o ex-presidente. Agora, eu não sei por quê que mudaram de entendimento. Claro que os operadores do direito são livres para mudar de ideia. Agora, qual foi o fato determinante, né? Qual foi a alteração na sociedade que ensejou essa mudança de entendimento, né? Então, para mim, foi um retrocesso no combate à corrupção. Isso faz com que o risco de ser pego inexista, porque agora o criminoso, ele sabe que, ainda que ele seja descoberto o crime, ele não vai ser preso. Ele sabe que ele contratando excelentes advogados, ele pode prorrogar o processo por 10, por 15 anos. E quem explica essa questão da teoria do risco, né? A teoria econômica do crime, é o economista Becker, que ele fala muito sobre isso. Ele diz que causa mais impacto na vida do criminoso saber que ele vai ser pego e preso do que ter um aumento significativo da pena. Ou seja, então se o Congresso aumentar as penas de corrupção, de tráfico, de estupro, isso não vai ter um impacto direto no criminoso. Agora, se ele souber que o sistema é eficiente, que há grande risco dele ser pego, ser preso e mantido na prisão, isso vai inibir a prática ilícita, né? Não só nos crimes de colarinho branco, para qualquer tipo de crime, né? Então, nós estamos nessa situação onde os criminosos, né, de qualquer esfera, seja crime violento, seja crime de colarinho branco, sabe que é muito difícil ser pego, ser preso no Brasil. Ele pode estender o processo por anos, vai resultar na prescrição, numa anulação, e a gente fica sendo o país da impunidade, que é muito ruim para a nação e para a sociedade como um todo. Vamos falar sobre a lista tríplice para o PGR. O atual presidente rompeu com o hábito que já vinha de alguns anos, de nomear o PGR na lista tríplice da Associação dos Procuradores. Rompeu com esse hábito, mas voltou à tradição constitucional que não fixa esse limite. Você acha que o modo como a Constituição trata a escolha do PGR é um bom modo, ou você acha que a lista tríplice teria alguma vantagem? Eu acho que teria uma vantagem, sim. Qual é a vantagem? A vantagem primeira é do procurador-geral ele passar pelo escrutínio da própria classe, né? Porque o procurador-geral não só ele vai processar pessoas que têm foro privilegiado perante a STF, deputados, senadores, presidente, ele tem muitas funções dentro da carreira, né? De organizar a carreira, de escolher pessoas para coordenar as câmaras, né? As câmaras são departamentos, digamos assim, do Ministério Público Federal. Então, é muito importante que a carreira participe nessa escolha, que a carreira vote, que a gente saiba qual é a posição do procurador-geral, o que ele pensa sobre o combate à corrupção, o que ele pensa sobre o meio ambiente, sobre o que quer que seja. Então, na minha visão, é muito importante, primeiramente, por conta disso. E o segundo ponto, porque dá mais legitimidade ao procurador-geral escolhido.
No presente caso, né, que nós temos o doutor Augusto Aras, né, tá no segundo mandato, ele não participou da lista tríplice, né? E ele sofre muitas críticas da imprensa, né? Não só da imprensa, mas da oposição, que ele foi indicado pelo presidente para arquivar os processos contra ele, para não processá-lo. Então, eu acho que vindo da lista tríplice, vindo da escolha da carreira, eu penso que diminuiria essas críticas, né? Que por vezes são indevidas, né? Então, eu sou favorável, sim, à lista tríplice. Perfeito. A expressão ativismo judicial, eu fico pensando como que o cidadão médio enxerga essa expressão. Talvez ele imagine que um juiz ativista seja um juiz ativo, que trabalha mais do que os outros, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o ativismo judicial e por que ele é apontado como um hábito negativo do Poder Judiciário brasileiro, inclusive hoje. Então, na minha visão, o ativismo judicial ele ocorre quando o juiz ele deixa um pouquinho de lado a lei, a Constituição, ou dá uma interpretação descabida, digamos assim, para impor a sua vontade, para impor a sua ideologia política ou a sua ideologia social. Então, quando o juiz ele não concorda com aquela lei, não concordo, eu vou aplicar de outra forma, ou não concordo com o que diz a Constituição. Eu vou torcer aqui e vou colocar o que eu acho, né? Isso é completamente errado, é completamente equivocado. Não cabe ao juiz escolher se vai aplicar ou não a lei. Gostando ou não da lei, ele tem que aplicá-la. A função do juiz é essa. Agora vamos supor, a lei é omissa, né? Porque não é possível que a lei regule todas as situações inimagináveis dos seres humanos, né? Havendo uma omissão, uma falta de um regramento, o juiz pode fazer uma interpretação, vai se valer de uma outra lei, vai se valer da doutrina, o que os professores dizem. Agora, o ativismo é uma decisão que é contrária ao sistema jurídico, contrária à legislação, contrária à Constituição, para impor a vontade do julgador. Bom, eu vou fazer menção a 2 ministros do STF que têm se notabilizado, segundo bons juristas, em extrapolar um pouco as suas funções. Eu faço menção à agenda iluminista, segundo ele próprio, do ministro Barroso e aos inquéritos da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Por que você acha que eles estão tão à vontade para agir como agem assim? Olha, eles estão à vontade porque quando qualquer servidor público, qualquer agente público não é fiscalizado, não tem um controle, isso vai impulsionar para o servidor fazer o que ele bem quiser, né? Então, qual é a casa que controlaria o STF? É o Senado Federal. O Senado Federal que tem atribuição para processar, tocar um eventual processo de impeachment contra um dos ministros, caso venha a cometer algum crime de responsabilidade. Não estou dizendo que houve a prática de crime de responsabilidade pelos ministros, não cabe a mim esse julgamento, mas eu vejo uma omissão do Senado que nunca se deparou, nunca se debruçou e nem submeteu a casa à abertura de um processo. Esse é o ponto, né? Quando não há controle, quando não há fiscalização, isso até com nossos próprios filhos, né? Se nós a gente deixa nossos filhos fazer o que querem, não colocamos controle, não demos castigo, não colocamos limites, eles vão fazer o que eles querem, né? Então, esse é um ponto. O ministro Barroso, eu admiro o trabalho dele no combate à corrupção. Ele sempre foi muito rigoroso nesse ponto. Ele votou inclusive, pela prisão após segunda instância, né? Isso que eu ia falar. Votou a favor da prisão após segunda instância, votou contrariamente à anulação da Operação Lava Jato. Se não me falha a memória, acho que ele votou contra. Só que eu percebo também que ele quer impor a agenda dele, ele quer pôr uma agenda ideológica. Agora, juiz não é parlamentar, juiz é juiz, o juiz tem que se ater a julgar. Então, eu vejo sim que ele exorbita nas funções de juiz, eu vejo sim, com todo o respeito que eu tenho ao ministro Barroso, um ativismo judicial. Quando houve a criminalização da homofobia, o caminho utilizado foi equivocado não, foi errado, foi ilegal e inconstitucional. Juiz não cria crimes, STF não pode criar novos crimes, só poder legislativo. Então ele quis impor o que ele pensa. Eu também concordo, eu sou favorável à criminalização da homofobia. Eu acho que todo tipo de discriminação deve ser combatida, agora pela via devida, não através do Supremo criar um crime. No que se refere aos casos da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, eu vejo com muita preocupação. Eu critico as decisões, também reitero o respeito que eu tenho a ele foi meu professor, foi meu orientador de mestrado,
mas eu tenho a Constituição me assegura a liberdade de expressão de criticar juridicamente suas decisões, né? São inquéritos, como o ministro Marco Aurélio falou, inquérito fim do mundo. Inquéritos instaurados de ofício, inquéritos que violam o princípio da livre distribuição, do juiz natural, o sistema acusatório não é respeitado, não tem vista ao Ministério Público, que não toma conhecimento de operações que vão ocorrer, que julga pessoas que não têm foro privilegiado no STF, como o jornalista Alan dos Santos, como os empresários, né, os 8 empresários que sofreram buscas completamente inconstitucionais recentemente. Então aí, Bruno, me parece que aí não seria nem uma ideologia social ou política. Eu acho que é uma questão do ministro estar incomodado com o comportamento de certas pessoas, né? E de estar sendo intolerante com críticas em relação a ele, né? Então, essa mensagem que passa, a percepção que eu tenho é essa, que ele não admite ser criticado, ele não admite que pessoas pensem diferente dele. Então, esses procedimentos inconstitucionais contra o Daniel Silveira, contra Alan dos Santos, foi pessoas que criticaram e críticas que eu nem concordo, né? Eu acho que Daniel Silveira se exaltou, exagerou nas suas palavras, ele foi grosseiro, Alan dos Santos também fez alguns vídeos que foram além da razoabilidade. Agora, isso não justifica medidas inconstitucionais contra eles, né? Em relação aos empresários, nem tinha tantas críticas ao Supremo, né? Mas eu acho que esse desconforto em relação a apoiadores do presidente também está causando um desconforto contra o próprio presidente. Então, como eram empresários que apoiavam o presidente, acredito que seja por isso que as medidas foram deferidas, né? Queria saber a sua opinião sobre a entrada do ex-juiz Sérgio Moro na política, no governo Bolsonaro, se isso enfraqueceu de algum modo a Lava Jato e deixou ela sujeita ao que veio depois. Olha, o ex-juiz Sérgio Moro, ele estava sofrendo algumas perseguições, ele estava sofrendo não digo perseguição, mas procedimentos no CNJ. Então, eu até compreendo essa ida dele para o Ministério da Justiça. Eu não acho que tenha sido uma decisão equivocada. Eu acredito piamente que ele teve essa vontade de contribuir em larga escala no combate à corrupção, porque, é claro, um único juiz de primeira instância não tem o mesmo poder que o ministro de Estado, né? Então, eu não acho que tenha sido ruim, de verdade, nem na época nem agora, olhando para trás. Ele fez muitas contribuições como ministro, ele apresentou o pacote anticrime, que infelizmente não foi aprovado na totalidade. Se tivesse sido, seria um excelente instrumento contra a criminalidade. Ele teve uma excelente atuação também no que se refere à monitoração das fronteiras. Em 6 meses de governo, o índice de armas e drogas apreendidas foi superior aos 5 anos anteriores, né? Então, eu não acho que ele agiu errado. Penso que ainda que ele continuasse na Lava Jato, o fim seria o mesmo. Eu acho que ela ia enfraquecer com o tempo. Mas, pensando melhor aqui num ponto, quando ele sai do governo, aí teve uma ruptura muito grande. Então, aí sim que eu acho que houve um enfraquecimento maior da operação. Porque quando ele foi se tornar ministro, ele era considerado um herói nacional. Tinha manifestações que ele era ovacionado, tinha bonecos, né, de apoio a ele. Quando ele sai do governo, e do modo como ele saiu, causando uma rusga entre o presidente, então dividiu o apoio à Lava Jato. As pessoas que tinham um apoio muito grande ao presidente, que não concordaram com a saída do ex-juiz Sérgio Moro, ficaram, digamos assim, um pouco contra a Lava Jato. Então, isso ocasionou também o enfraquecimento da operação. Mas, na minha opinião, eu acho que ele não deveria ter saído do ministério. Eu acho que ele deveria ter continuado. Claro que não é fácil. Um homem que é juiz, a vida inteira, foi mais de 20 anos juiz, ir para a área política não é fácil, é difícil, é diferente. Eu acho que o erro dele foi ter saído. Se eu fosse próxima a ele, eu teria aconselhado para ele continuar e fizesse o dele, né? Tocando o ministério, propondo as mudanças, fazendo o seu papel, sem se incomodar com outras questões que talvez seja isso que tenha
impulsionado ele a deixar o ministério? Também, o Brasil pré-Lava Jato era o Brasil em que as operações policiais e jurídicas de grande repercussão acabavam morrendo de algum modo no STJ, no STF. Ou eram anuladas, ou ficavam lá em alguma gaveta esperando o julgamento de recurso. É o que você acabou de falar. Poucas prisões aconteciam, pouca efetividade tinha nas eventuais condenações. A Lava Jato, já o mensalão de algum modo, mas a Lava Jato, em maior extensão, veio mudar um pouco esse panorama. Você consegue dizer qual que é o segredo para esse sucesso da Lava Jato enquanto ela foi bem sucedida? Eu acho que é coragem. O que falta para os operadores do direito é coragem. Porque tem muita gente muito preparada, que sabe fazer uma boa investigação, que estudou bastante. Agora, o elemento coragem é preponderante, porque não é fácil você combater o sistema. Não é fácil você investigar grandes políticos, pessoas com muito dinheiro, com muito poder econômico. Não é fácil. Se você não tiver essa coragem, esse foco, essa determinação, não vai para frente. E esse era um elemento que existia nos procuradores da Lava Jato, também nos policiais e em outros funcionários públicos. Além de serem tecnicamente muito qualificados, né, excelentes profissionais, com experiência, com estudo, com muita seriedade, né, porque tem muita gente que acha que é só passar no concurso que vai ser um ótimo procurador. Não. Você tem que saber gerenciar os seus processos, tem que saber delegar o trabalho, tem que saber fiscalizar os seus funcionários e tem que ter produtividade. Tem que ter cabeça um pouco de iniciativa privada. Não pode ser a cabeça de funcionário público, você sentar, bater os carimbos, não. Você tem que pensar em produtividade, em cumprir meta, em entregar resultado. E eu vejo isso em todos os colegas que trabalharam em Curitiba. Eles tinham cabeça de resultado. Tem crime aqui? Tem. Então vamos colher as provas desse crime e vamos processar e prender. E foi isso que eles fizeram, com muito patriotismo também, muito amor ao país. Porque, reitero, não é fácil você mexer com poderosos, né? Então, você tem que fazer por algo. Ou pelo país, ou pelos seus filhos, ou pela sociedade. Algo tem que te mover. Não é só o seu juramento que você faz quando você toma posse, né? Então, foi uma reunião de todos esses requisitos técnicos, profissionais e também a coragem. E do juiz Sérgio Moro também. Ele foi extremamente corajoso, né? Então, acho que falta coragem em senadores, em deputados, em juízes, em investigadores. Só que depois de tudo que aconteceu, todo o péssimo exemplo que foi do término da Lava Jato, aqueles poucos que eram mais corajosos se desencorajaram. Quem que vai querer comprar briga com um grande poderoso? Quem que vai querer investigar e prender um grande político para depois ser perseguido? Para depois ter seus celulares hackeados, para sofrer processos correcionais, sofrer processos de indenização, né? O ex-presidente Lula processou o Deltan exigindo R$1 milhão de indenização por conta do PowerPoint. Então, agora, os poucos que tinham esses requisitos, acredito que eles devem ter se enfraquecido e um descrédito em relação ao sistema, que é isso que causa mesmo, um descrédito. Também, eu te conheci lá em 2007, 2008, quando você era uma discreta procuradora, chefe substituta na nossa unidade aqui em São Paulo. Desde então você ficou famosa. Eu imagino que você seja reconhecida na rua pelas pessoas que já viram você falar na imprensa sobre os temas jurídicos que você costuma mencionar nas suas manifestações públicas. O que mudou desde então na sua vida? Olha... Nesse aspecto, fama mesmo, eu falo da fama mesmo. Não, mudou nesse aspecto de eu ser reconhecida, né? Eu vou no posto de gasolina abastecer, me reconhecem, taxista, motorista de Uber reconhece, então mudou isso, né? De eu ir em lugares, de restaurante e o chefe e o garçom reconhecer. Sinceramente, só isso, porque eu continuo sendo a mesma pessoa, né? Mudou pouco para você. Não muda, né? Vou falar que eu não gosto disso, gosto, claro, fico feliz, né? Porque reconhece o meu trabalho, né? Eu não sou reconhecida porque eu sou uma atriz da Globo. É pelo trabalho que eu faço, é pelo que eu falo, é pelo que eu informo. Então eu fico feliz que tem pessoas que eu tô conseguindo contribuir. A ideia é essa, né? A ideia é trazer informação, trazer como é que funciona o nosso sistema, por que funciona tão mal, o que poderia ser mudado. Então, de coração, estou sendo muito sincera, eu continuo a mesma pessoa, né? Agora, eu aproveito que eu tenho essa
fama, né, essa fama pequena, para alcançar mais pessoas no conhecimento do direito, no conhecimento da política. Também é muito importante que as pessoas tenham conhecimento, que saiam da ignorância, que saiam das trevas, que venham para a luz, para que olhar a realidade, olhar os problemas que nós temos, que são problemas que podem ser melhorados, né? Então é isso, mas sou a mesma pessoa. Bom, queria saber o que o público que assiste você no dia a dia não sabe sobre você, mas poderia saber. Olha, eu costumo falar também da minha vida pessoal, né? Tem vezes que eu uso até mais o Instagram, que eu acho que é uma rede mais interessante, assim, mais dinâmica, mais divertida. Eu costumo abrir caixinhas de perguntas, eu falo sobre minha vida pessoal bastante, falo da minha filha, meu namorado. Então, acho que não tem nada, assim, que eles gostariam de saber. Eu acho que não, eu falo da minha trajetória nos concursos, né? Acho que eu não falei muito da minha infância, da minha vida pessoal, da minha família. Acho que isso eu não falei um pouco só, né? Mas acho que não tem algo assim, nada muito... O nosso Poder Judiciário, ele é usualmente criticado, não só ele, mas também o Ministério Público, por supostamente ter uma composição que não representa exatamente a composição social, étnica e cultural da sociedade. Você acha que essa crítica procede? Eu não ligo para essas coisas, sinceramente, Bruno, sabe? Eu não acho que tem que ter essas representatividades de raça, de gênero, sinceramente, sabe? Eu acho que a gente tem que se preocupar com outras coisas. Outras coisas. Pode ter mais mulher e pode ser que não sejam tão boas, que sejam corruptas, pode ser que tenham mais negros que não sejam tão bons. Então, para mim é tudo igual. Homem, mulher, negro, branco, japonês, homossexual, heterossexual. Eu não gosto dessas diferenças, sabe? Que se às vezes o intuito como é que fala? É unir, é agregar, eu acho que desagrega, né? Uma posição particular minha, eu também nem entro muito nessa seara. Eu acho que o mais importante é ter pessoas éticas, ter pessoas sérias, ter pessoas honestas. Isso sim é preocupante, porque a gente vive uma crise de moralidade, uma crise de princípios, são pessoas que não têm amor pelo país, que não têm seriedade. Então, acho que seria muito mais interessante, por exemplo, acabar com esse quinto constitucional, onde são indicações... O que é quinto constitucional para quem está assistindo a gente, né? 1/5 das vagas dos tribunais do país inteiro são ocupadas por membros do Ministério Público ou da advocacia, né? E são indicações políticas, evidente que são. Grande maioria das indicações não são porque a pessoa competente é dedicada, não, é porque é amigo do amigo, porque deve É feio falar isso, mas acontece, né? Porque deve favor para um, para outro, né? Eu sou contra também STJ, STF, não serem juízes de carreira. Então, o que falta é isso, falta seriedade, falta patriotismo, amor à Constituição e à lei, independente da raça da pessoa, da opção sexual. É como eu penso. Falando ainda sobre o Supremo, há um consenso entre alguns bons juristas de que alguns ministros, como já mencionei aqui, têm extrapolado um pouco suas funções. Nossa Constituição e a nossa legislação tem basicamente 3, eu vou falar de 3, talvez tenha algumas outras, 3 soluções para esses casos isolados, que é o pleno, que pode, de algum modo, conter esse avanço de algum de seus ministros. Isso não tem acontecido em boa parte dos casos, né? As outras soluções são o próprio Senado, né? Colocar para votação um pedido de impeachment de algum ministro eventual, e também tem o famoso artigo 142 da Constituição. Você acha que essas 3 soluções podem resolver o que se passa hoje no Supremo e nós estamos em vias de alguma delas ser aplicada? Sinceramente, acho que nenhuma vai resolver, tá? Eu confesso que eu não tenho uma opinião formada sobre o artigo 142, eu sempre falo a posição do professor Ives Gandra Martins, né? Que eu até concordo, né? A ideia do 142 é acionar as Forças Armadas, né, quando houver algum problema grave entre os poderes, né? Então, ele dá o exemplo do caso Daniel Silveira. Então, o presidente da República, ele deu a anistia ao Daniel Silveira e o STF está fechando os olhos em relação a isso, né? Não extinguiu o processo, não finalizou o processo. Ele entende que, neste caso, como há um atrito entre os poderes, né? Poderia as Forças Armadas resolver este conflito, pacificar, dizendo, por exemplo, o presidente está correto, tem que extinguir o processo, vamos extinguir. Ou não, né? O STF está correto. Neste sentido, né? Não de entrar tropas e tanques em nenhum poder, né?
Então, nessa abordagem do professor Ives Gandra, eu até concordo, tá? Senado, sendo muito sincera, não vai fazer nada em relação aos ministros do STF. Por quê? Porque eles são julgados pelo Supremo, tá? Eles têm foro privilegiado no Supremo. Um julga o outro. Então, é um acordo de cavalheiros. Não vou mexer com ele para ele não mexer comigo. E o pleno do Supremo também não. É um espírito de corpo, né? Eles, dos 11 ministros, 10 votaram pela constitucionalidade do inquérito das fake news. Uma aberração jurídica, nunca vi algo tão inconstitucional como este inquérito. Só o ex-ministro Marco Aurélio Mello que votou contra a constitucionalidade, né? E será que eles pensam mesmo que é constitucional? Será que todos eles pensam que é constitucional? Ou será que votaram para que não houvesse um enfraquecimento do Supremo? Então, o plenário não vai se manifestar. O problema e a solução está na Constituição. O que tem que ser feito? Eu sempre gosto de trazer soluções, né? Sim. Tem que mudar a Constituição. Tem que tirar a competência criminal do Supremo. Tem que tirar um foro privilegiado. Acabar com o foro privilegiado. Manter o foro para os ministros do Supremo, presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, do Senado e procurador-geral. Só. E mais ninguém. Tirando o foro, os senadores não vão ser julgados pelo Supremo nem deputados federais. Vão ser julgados pela primeira instância, não vai ter essa ligação, esse acordo de cavalheiros. E acabar a competência criminal, não possibilitar que cheguem recursos criminais no Supremo, que cheguem habeas corpus, não tem sentido isso. E deixar o Supremo apenas uma corte exclusivamente constitucional, porque é triste o que eu vou falar, por mais respeito que eu tenho à Suprema Corte. Mas, atualmente, a instituição que está causando mais instabilidade no país e mais insegurança jurídica é o Supremo. Então, ele tem que se dedicar exclusivamente a pautas constitucionais, como ocorre em todos os outros países. E mais, além do Brasil ser o único país do mundo que tem 4 instâncias, o nosso Supremo é a única Suprema Corte do mundo que tem competência criminal. Nenhuma outra corte constitucional em nenhum outro país do mundo fala sobre crime. O Supremo julga habeas corpus se o goleiro Bruno vai ficar ou não preso. Tem sentido isso? Não tem sentido. Não tem que chegar a crimes o Supremo. Né? Marco Aurélio Mello soltou André do Rep, o maior chefe do PCC. Não tem que chegar. Não tem que chegar crimes no Supremo. Crime tem que ser julgado pelo juiz criminal. Primeira e segunda instância acabou. Na minha opinião, até vou além, sabe? Não caracterizo como nenhum ato antidemocrático. Mas eu não vejo necessidade de existir uma terceira instância. Todo o respeito que eu tenho ao STJ e aos ministros, tá? Não estou fazendo críticas à instituição. Estou falando na praticidade mesmo, eu não vejo necessidade. Bastaria primeira e segunda instância. E a última, constitucional. Ia resolver o problema da morosidade da justiça, economia de verba pública. Então, ia enxugar mais todo o número de processos que nós temos e toda essa burocracia. Mas pela influência que o STJ tem hoje, você acha que uma proposta tendente a extingui-lo nesses termos é viável? Não. Não passa, né? Olha, Bruno, sendo muito sincera, não quero passar pessimismo, tá? Porque eu sou uma pessoa muito otimista. Mas eu não vejo melhoras em 5 anos e nem 10 anos do Brasil. Sendo muito pé no chão, sendo muito realista. Outra coisa que tem que mudar, que é para ontem, um sistema na reforma política. Né? O voto, principalmente no que se refere ao voto aos deputados, não tem o menor sentido que de mais de 500 deputados, apenas 27 deputados foram eleitos com o nosso voto. Somente 27 deputados receberam voto direto. E 500 e tantos não foram eleitos pelo voto direto. Tem que mudar essa regra. Foram pelo quociente eleitoral, né? Sim, isso não fere a democracia, fere a representatividade. Aí que tá o começo do problema é esse. Tem que primeiro diminuir, para que ter 500 pessoas? Não dá para 500 pessoas dialogarem, né? Tem que diminuir o número de deputados, mas o mais importante é essa falta de representatividade. Então, os brasileiros não conseguem eleger como deputados, né, salvo o senador, presidente e outros cargos, né, mas deputados que são muito importantes, não conseguem eleger, não conseguem colocar quem eles querem. Né? 95% não é escolhido pelo povo. Então, você nem tem a quem cobrar, né? Você não vai cobrar porque você nem conhece os deputados que estão lá.
Então começa por aí. A primeira reforma seria essa política para que tenha o voto direto, não esse voto proporcional, esse coeficiente eleitoral que chama, né? Para ter mais representatividade e para que essas pessoas possam fazer as reformas necessárias. Porque não vai ser os deputados que estão lá há 10 anos que vão mudar. Não vão, vai continuar. Então, enquanto continuar os mesmos deputados, esse mesmo sistema, tudo vai continuar como está. Não vai ter reformas constitucionais necessárias, as PECs importantes não vão ser aprovadas, né? Pois é, engraçado que esse quociente busca privilegiar os partidos, né? Como se eles tivessem grande unidade entre si, né? Privilegia os caciques, né? Os mesmos de sempre, né? Isso porque a democracia, a gente vive uma democracia, né? Governo do povo, para o povo e pelo povo. O que é mais sagrado numa democracia é a representatividade popular, né? Nós não somos na Grécia Antiga, que a gente pode se reunir numa praça e levantar a mão e votar, né? Então, o mais sagrado é saber a vontade popular para fazer as leis, né? Principalmente para fazer as leis. E nós não temos essa representatividade. Apenas 27 representam o povo. Os outros são os de sempre, que sempre são beneficiados, né? Com aquele que recebe mais voto. É dividido entre o partido e eu acho esse sistema equivocado. E tinha que diminuir também o número de parlamentares, exagero. Né? Senadores também, errado, ser o mesmo número de senadores para todos os estados. Vai comparar o estado de São Paulo, a população do estado de São Paulo com um estado pequenininho e vai ter a mesma representatividade? Tá tudo errado. Bom, você apontou algumas ilegalidades e inconstitucionalidades nos inquéritos do ministro Alexandre de Moraes, mas nós estudamos no livro Direito Constitucional dele, ou seja, ele conhece o direito constitucional, ele conhece a nossa Constituição, não pode alegar a ignorância dela. Na sua opinião, o que se passa na alma dele quando ele decide tomar essas medidas, evidentemente contra a legislação processual penal brasileira? Então, é difícil fazer essa análise, né? Geralmente nos meus vídeos, nas minhas redes sociais, eu faço análise jurídica, né? Não quero provocar mas eu acho seu lado psicanalítico aqui. Eu acho que pode ser, Bruna, essa questão do poder, da pessoa não admitir críticas e não admitir a verdade, muitas vezes, né? Então, quando que surgiram essas críticas mais ácidas, né, ao Supremo? É recente isso, há 10 anos atrás não havia isso, né? Acredito que foi com a finalização da Lava Jato, com a mudança do entendimento sobre a prisão. Então, os ânimos começaram a ficar mais exacerbados, né? E daí começaram mais críticas. E do governo Bolsonaro também, porque tiveram várias decisões que tinha uma repercussão direta na governabilidade, né? Por exemplo, quando foi proibida a nomeação do diretor da Polícia Federal e outras decisões, né? Então, isso começou a inflamar as pessoas, fazerem críticas, por vezes, muito pesadas, né? Que eu não concordo. Então, acho que deve ter passado na cabeça dele, não, inadmissível isso, falarem dessa forma com membros do Supremo, com a minha pessoa. Então, acho que foi isso que o moveu a tomar essas atitudes inconstitucionais e ilegais. Ele queria calar essas pessoas, né? Eu só vejo essa possibilidade, eu não consigo ver uma outra justificativa, né? Mas ele poderia, sim, ter feito uma representação contra essas pessoas na primeira instância, movido uma queixa-crime contra eles, aberto processos de calúnia, de injúria, de ameaça, de acordo com o devido processo penal, né? Devido processo legal, toda hora eu tô falando errado, enfim. Mas acho que ele quis mostrar o poder, né? E de fato eles têm muito poder, né? Acho que foi mais esse sentido de querer calar com a força e não através dos meios legais. Boa parte das críticas a esses inquéritos da relatoria dele dizem respeito à competência. Quer dizer, algumas pessoas que são alvo das decisões não têm foro privilegiado no Supremo, portanto, tinham que estar sendo julgadas, investigadas em outra justiça. E, em alguns casos, tem foro sim, mas como ele talvez fosse vítima de algum dos casos, teria que ser outro ministro a conduzir. Isso, na sua visão, pode indicar que ele não confia na própria justiça brasileira? Eu não acho que não confia, eu acho que ele quer fazer justiça com as próprias mãos. Ele quer punir, ele quer silenciar
né? Ele quer apenar aquele que o agrediu. E ele foi agredido, não vamos negar. Há muitas falas de agressão mesmo. Agora, é evidente que no Estado democrático de direito, a justiça tem que ser feita através da lei, da Constituição e pelo juiz competente. Só pode ser julgado no Supremo pessoas que têm foro privilegiado no Supremo. Deputados, senadores, presidente da República, ministro de Estado. Quem não tem foro não pode. Só em situações excepcionais, como, por exemplo, imagine um crime de corrupção praticado por um deputado federal e por alguém que não tem foro, tá? Pelo contador. Claro que é um processo só. Como o deputado tem foro, este processo vai tramitar no Supremo. Então, aquele contador que não tinha foro, como praticou o mesmo crime, isso permanece no Supremo. Não tem como você dividir as investigações, mas são em situações pontuais e específicas. Nos demais casos, quem não tem foro privilegiado no Supremo não pode ser julgado pelo Supremo. Então, aí nós temos todos esses, os empresários, né, dessa última operação, os 8 empresários. Até recentemente, o Magno Malta, que teria supostamente caluniado o ministro Barroso, né, ele disse que o ministro Barroso batia na mulher, alguma coisa assim, foi aberto um processo no Supremo contra o ex-senador. Ele é ex-senador, ele não tem mais foro privilegiado, ele não pode responder perante o Supremo. E além disso, o mais grave ainda é quando o próprio ministro Alexandre de Moraes é a vítima dos delitos e ele mesmo julga o seu agressor. Isso não pode acontecer, né? Entenderam que o ex-juiz Sérgio Moro era suspeito. E o que dirá o ministro que é a vítima do crime, ele mesmo julgar o suposto ofensor? Isso não pode acontecer, né? Então isso chama muita atenção e os demais membros do Supremo silenciam. Eles concordam. Eles votam, foi votado agora recentemente em relação ao Magno Malta para dar abertura a este processo. Então, é uma situação que causa muita insegurança jurídica, muita insegurança e inconstitucionalidade também, né? Você mencionou a expressão Estado Democrático de Direito. Para o leigo, o que é isso? Bem, Estado é democrático e vivemos numa democracia, né? Não nenhum governo autoritário, não uma pessoa que foi alçada ao poder pela força. Nós elegemos, né? Democracia, como eu já falei, né? Governo do povo, pelo povo, para o povo. Então, o povo elege os governantes, o povo elege o presidente, elege o governador, elege os prefeitos, né? E Estado democrático de direito, porque ele tem que seguir as regras já pré-estabelecidas do nosso direito, as regras da Constituição, as regras dos códigos, né? E atualmente, o de direito não está sendo observado, porque estamos testemunhando violações ao nosso direito, violações à nossa Constituição pela própria Suprema Corte. E a função principal do STF é a guarda da Constituição, é zelar por ela. Então, o Estado democrático, esse de direito, está meio caído, né? Isso é muito ruim, porque isso causa uma instabilidade na sociedade, descrença nas instituições, até outros países veem o Brasil de uma outra forma, como uma nação que não funciona, uma nação que não tem leis. Isso é ruim para a economia. Investimentos estrangeiros e nacionais não vão ser fomentados num lugar onde não se sabe qual vai ser a decisão de amanhã. Imagina um grande empresário que quer construir uma empresa, testemunhando essa operação dos 8 empresários que sofreram busca-apreensão, que tiveram suas contas bancárias bloqueadas porque eles estavam discutindo política num grupo de WhatsApp, num grupo privado, que as falas eram: prefiro um golpe do que a volta do PT ao poder. Alguém falou que ia dar golpe? Alguém falou que ia invadir as instituições? Não. Um outro colocou uma figurinha, um emoji nessa fala e sofreu busca-apreensão. Veja, Luciano Hang, um dos maiores empresários que gera milhares de empregos, arrecadação bilionária de tributos, que tinha 5 milhões de seguidores no Instagram, que é um ativista político, que tem todo o direito de apoiar o candidato que ele quiser. Qualquer pessoa, não tendo restrições legais e constitucionais, apoia quem quiser. Foi censurado. Então, veja esse empresário estrangeiro testemunhando essa situação. Ele vai pensar 2 vezes. Então, isso causa a insegurança jurídica, tem impactos diretos na economia. Baixam os investimentos, não são abertos novos empregos, novos tributos não são recolhidos. Então, é um impacto social muito grande.
Bom, estamos em rota de pouso, as duas últimas questões. Que dica de leitura, que leitura você indicaria para as pessoas que não são da área do direito, mas querem conhecer um pouco mais sobre o tema criminal, corrupção? Olha, eu gosto muito do livro Justiça, do professor Sandler. Tá certo, acho que é isso Michael mesmo. Sandel. Né? Michael Sandel, isso mesmo. Eu gosto muito também do A Lei, de Bastiat, que é bem interessante. Ele fala também sobre questões políticas, né? Então, acho que esses livros são bem interessantes para quem quer conhecer um pouquinho do direito, assim, né? Mesmo quem não é da área jurídica consegue ler e entender, Consegue, porque trata da justiça, né? O que é certo, o que é errado, né? Posso indicar um outro livro que... Fica à vontade. Que é o 12 Regras para a Vida, né? Esse livro, eu acho que Jordan Peterson, é essencial. Todo mundo deveria ler esse livro, principalmente as duas últimas regras, porque são ensinamentos do que você quer para você, o que você quer para sua família, o que você quer para o seu país, né? Então, ele faz muita valorização da ética, da verdade, do que é certo, que é tudo isso que o Brasil está carente, está precisando, nos nossos políticos e muitos juízes, né? Muito bom. E a última pergunta, o que te faz feliz hoje também? O que me faz feliz hoje? Me faz muito feliz a minha família, a minha filha. Me faz muito feliz também o meu trabalho, principalmente neste momento que eu estou, meu trabalho nas redes sociais, os meus cursos. Eu gosto muito de compartilhar conhecimento. Então, isso me faz feliz, saber que tem pessoas que querem me ouvir, que querem aprender e que estão felizes por estar aprendendo comigo. Então, isso é uma grande felicidade para mim, porque eu sei que essas pessoas... Eu vou plantar uma sementinha de patriotismo, de amor ao país, de assumir as suas responsabilidades e se perceber como um cidadão que pode transformar o país. Isso é o que me faz mais feliz atualmente. Muito bom também. Muito obrigado pelo seu tempo. Boa sorte. E a você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Aguardo você no próximo Contraponto.